Si usted puede entender lo que yo le voy a decir, puede que su vida cambie esta semana. Es muy sencillo, no es nada nuevo. Solo vamos a recalcar lo que ya hemos enseñado aquí varios meses. Yo busqué aquí la razón por la cual una persona no avanza, aún creyendo en Dios, aún viniendo a la iglesia, aún pareciendo ser una persona de fe. ¿Cuál es la razón del por qué o por la cual usted no avanza? ¿Por qué usted no conquista? ¿Por qué usted no paga esta deuda? Bíblicamente, la razón bíblica, yo encontré la razón en la Biblia y yo lo entendí y lo voy a transmitir. El éxito y la prosperidad dependen de eso, lo que yo le voy a decir ahora. El éxito y la prosperidad, fíjese usted que no dije yo dinero, yo dije éxito y ¿qué? Y prosperidad. No confunda, no mencioné dinero, porque usted tener dinero no significa que usted sea una persona exitosa. Usted tener dinero no significa que sea usted una persona próspera. Yo quería mucho que usted comprendiera eso, porque esta confusión de que tener dinero es sinónimo de que soy próspero es una tontería, no tiene nada que ver. Claro que usted, por ser una persona próspera, exitosa, usted puede tener mucho dinero, pero usted puede ser ama de casa y ser próspero. ¿Cómo, pastor? ¿Usted tiene salud? Tengo. ¿Le falta algo de dinero? No. ¿Tiene comida? Tengo. ¿Tiene ropa? Tengo. Entonces usted es próspero. ¿Usted es feliz? Soy. Usted es próspero. ¿Es pecado, pastor, yo tener algo de lujo? No, no es pecado, pero no es sinónimo de que usted es próspero. Entonces el éxito y la prosperidad dependen de eso. Yo conozco muchas personas que tienen mucho dinero, pero no son prósperas, no son exitosas. Usted va a ver el matrimonio, es un fracaso. Usted va a ver la salud debilitada. Usted va a ver la vida a fondo, tiene depresión, tristeza, y por eso se gasta tomando y haciendo tonterías. Dios, Ele prospera y le da el derecho, si usted quiere, de tener dinero. Ahora, ¿de qué depende el éxito y la prosperidad? Usted sabe, en la historia de la Biblia, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ellos fueron por muchos años, cuando yo digo muchos años, estoy hablando de 400 años, esclavos. Dios os liberó, los sacó de Egipto, donde eran esclavos, les dio una tierra, y en el día que Dios les dio la tierra, Dios les dio órdenes. Dios les dijo así: miren, ustedes a partir de hoy se convertirán en un pueblo fuerte, ustedes serán una nación, y para que les vaya bien, les voy a dar unas instrucciones. Yo soy Dios y yo sé lo que ustedes deben de hacer para que les vaya bien. Y Dios les comenzó a decirles, en resumen, Dios les dijo así: hagan las cosas como yo les diga, obedezcan a mi voz. Si ustedes me obedecen, si ustedes hacen las cosas que yo les digo, si ustedes vivan a la manera que yo les digo, a ustedes les va a ir bien. Ustedes van a prosperar económicamente, ustedes van a ser un pueblo sano y ustedes van a vencer a los problemas que vendrán. De lo contrario, si no me obedecen, a ustedes les va a ir mal, muy mal. Y ustedes sabrán que no están obedeciéndome cuando entre ustedes comience a haber enfermedades, pérdidas. Quando ustedes vayan a las guerras e pierdan las batallas, ustedes sepan que perderam porque a mí me dejaron, porque no me obedecieron, porque dejaron de cumplir con lo que yo les dije. ¿Sí me hago entender?
Y Dios comenzó a decirles así: ustedes cuando rompan este pacto, esta alianza que estoy haciendo con ustedes, otros pueblos vendrán e invadirán la tierra, saquearán todo, robarán todo. En estos días ustedes sepan que estas cosas les están pasando porque a mí ustedes dejaron a un lado, dejaron de obedecerme. En este día el pueblo estaba bien. Cuando Dios les dijo estas cosas, ellos estaban bien, ellos estaban animados, emocionados por vivir lo que ellos nunca vivieron. Así que dijeron: amén, haremos como lo has dicho. Y los años se pasaron y aquellos hombres y mujeres se convirtieron en un pueblo poderosísimo, fuerte, poderoso. Vencían las guerras, sus animales se reproducían, había comida, había frutos, la tierra llovía, no había sequía, llovía, había un clima bueno para producir la agricultura. Ellos tenían oro, plata, ellos construyeron un templo para Dios, para que Dios pudiera habitar, y allí adoraban, y cantaban, y hacían bailes, alabanzas, hacían cosas para Dios, vivían en armonía, todo les estaba yendo bien. Solo que hubo un problema, y este problema es el problema que muchos han tenido. Aunque las épocas, los años son diferentes, parece que la historia es la misma. Porque aquele pueblo, depois de muito prosperar, eles começaram a mirar a los outros pueblos, e eles veían que os outros pueblos tinham dioses que eles não tinham. Eles veían que os egiptos e aqueles pueblos del oriente e do ocidente traíam dioses de palo, de metal, de yeso, coisas diferentes que eles não tinham. E eles começaram a cometer um erro que você não pode cometer: o erro de comparar-se. Repita comigo: eu não puedo envidiar a los incrédulos. En el livro de Salmos capítulo 37, a Bíblia diz que nós não devemos de envidiar a prosperidade de los incrédulos, de los malignos, de los que não creem em Deus. E eles começaram a mirar e eles veíam que aqueles pueblos tinham dioses e tinham uma determinada prosperidade também. E eles pensavam: nosso Deus não tem um rosto, nosso Deus não tem uma cara, pero os demás têm dioses, têm metal, têm coisas que cargam. E eles começaram a cometer o erro pior que há, a trazer aqueles dioses para su pueblo, a querer imitar aqueles pueblos. E neste momento começou que empezou a ruína, empezou a desgraça. Eles abandonaram a Deus, eles se alejaram de Deus, aquele mesmo Deus que les havia sacado de la esclavitud, aquele mesmo Deus que les havia dito: não hagam estas coisas, não me dejen, não se ilusionem por la prosperidade de los demás, porque eles estão enganados, ilusionados, e estão amontonando para que ustedes conquistem. Míreme usted, por favor. Lo que eu lhe estou falando aqui, em resumo, quase que saltando de Gênesis a Apocalipse, em poucas palavras, é a razão del por que muitos têm um Deus grande, pero sua vida é miserável. Dizem crer em um Deus grande, pero sua vida sempre está limitada, não prospera, não enriquece, não cambia a situação de sua vida. E isso é o que eu estou falando agora. E le voy a decir claramente, es de eso que depende el éxito que usted tendrá, la prosperidad que usted quiere tener, o el fracaso quizás que usted ha vivido en su vida. ¿Qué es? Vamos al grano. El pueblo en este entonces comenzó a pasar problemas. Ellos se alejaron de Dios. ¿Qué fue lo que le pasó a la plantación de ellos? Se llenó de gusanos, de langostas, de revoltones, cortadores, de bichos, de plagas.
Várias vezes em la Bíblia, você vai ver que o pueblo, por não ter uma boa relação com Deus, les iba mal. É isso. Já lhe dije sem querer, mas agora eu vou dizer outra vez, para que você lo guarde. Su vida, el éxito que você quer em sua vida, el éxito que você quer em sua vida, la paz, la alegria, las bendiciones que você quer para sua vida, dependem de você ter uma relação boa com quem? Com Deus. Você pode estar mal com todas as pessoas, com sua pareja, com sua mamá, com seu papá, com seu tio, com seu patrão, com todos, mas se você está bem com Deus, a você le vai bem. O povo de Israel na Bíblia nos deixou a enseñança que quando eles estavam bem com Deus, les iba bem. Quando estavam mal com Deus, les iba mal. E nesta ocasião, eles começaram a comparar-se com a gente que não creia em este Deus e creiam em outros deuses. E por ter envidia de los que não creiam em Deus, eles cayeron em la idolatria. Que foi o que les passou? Sequia. Várias vezes você vai ver na Bíblia que Deus não permitia chover sobre a terra. E se não chove, que é o que le passa à terra? Sequia. Los animales se secan, las plantaciones se secan, não há frutos. É um problema. Aparte, havia enfermedades que nunca antes havia tenido. Começou a suceder coisas que nunca antes les havia sucedido. Enfermedades, perdas, muertes, las guerras que venciam, eles começaram a perder. Los pueblos vecinos começaram a invadir-les e a saquear todo o que eles com muito esforço haviam conquistado. E está registrado na Bíblia para que nós tenhamos o entendimento que o êxito de minha vida depende de minha boa relação com quem? A mim não me vai ir bem por meu esforço, por meu braço, por minha inteligência, por minha capacidade. A mim me vai ir bem porque eu estou bem com quem? E o povo estava como com Deus? Mal. E por esta razão, Deus les quiso deixar claro: a ustedes les está passando estas coisas, não porque eu les estou castigando, sino para que ustedes se den cuenta que sem mim, a ustedes les vai ir mal. O pueblo, aunque estava passando por problemas, perdendo, muerte, enfermedades, miséria, escassez econômica, aún assim, eles seguiam lejos de quem? De Deus. Porque você sabe que há gente que toca fundo e rapidamente se dá conta de que necessita de quem? Pero há pessoas que não, são como o povo de Israel. Eu lhe vou mostrar na Bíblia um desahogo de Deus. Quem aqui já se desahogou? Que é um desahogo? Tenho que cortar meu pelo, me está incomodando aqui esta. Estou falando para vocês de que depende seu êxito e sua vitória e o cambio de sua vida e a razão del porquê quizás você não ha avançado com Deus. Versículo de número 11. Encontraram? Eu vou ler. Pero tu, mi pueblo, não escuchaste que mi voz. Tu, Israel, não quisiste que obedecer-me, e por tua obstinação te abandonei, para que siguieras tus próprios que? Conselhos. Aqui está o desahogo de Deus. Ai, pueblo mío, si me hubieras escuchado. Ai, Israel, si hubieras seguido mis caminos, em um instante habría derrotado a tus enemigos e habría descargado mi mano sobre tus adversários. Los que me aborrecem se me habrían sometido e eu, el Senhor, pondría para siempre fin a sus días. Pero a ti te alimentaria com o melhor del trigo e apagaria tu sed com miel extraída de la peña. Então, o que é o que Deus está dizendo aqui? É como se Deus dijera assim: ustedes não quiseram escuchar-me, não quiseram obedecer-me, não vou insistir para que esta relação funcione, vou deixar que vocês vivam como se les dê la gana,
como a ustedes les parece, como ustedes quieran. Y porque ustedes quieren vivir así, ustedes están sufriendo. Si me hubieran escuchado, yo ya habría derrotado a sus enemigos. Si hubiera hecho caso a mi voz, yo estaría alimentando a ustedes con lo mejor. Ustedes no estarían comiendo lo peor. Pero ustedes no quisieron escucharme. No es culpa mía de que usted esté así. É porque você quer seguir seu próprio coração, seu próprio conselho. Você quer viver a sua maneira. Você não quer viver a maneira que eu lhe he dicho. Porque quem vive a maneira de Deus não sofre. Quem vive a maneira de Deus prevalece, vence. Amém. Salmos 24 diz que Deus é o dueño de toda a terra. Quando você muere, ¿qué es lo que usted lleva? ¿Qué es lo que usted va a llevar? Nada. Usted pase nesta tierra y no se lleva ¿qué? Nada. Usted pase nesta tierra, usted disfruta de las cosas que hay aquí, pero cuando usted muera, todo se va a quedar aquí, para provar para usted que usted no es dueño de nada. Él es el dueño de todo. Y Él quiere asociarse a personas que entiendan que Él es el dueño y que ellas son administradores. Yo só administro. Ele é o dueño, não me vou levar nada, não tenho nada, todo pertence a quem? A Deus. É para que você aprenda a ser senhor del dinheiro e não esclavo e servo. É para que você aprenda a não ser propriedade de sua propriedade, para que você seja dueño de coches e não que o coche seja seu dueño, para que você tenha dinheiro, não para que o dinheiro lhe tenha a você. Prosperar com Deus, para glorificar a Deus, não para serem materialistas, avaras, sino para disfrutar de lo mejor e teniendo muito poder ajudar pessoas. Amém. Essa é a visão. E nessa época, o povo estava tão mal, pero tão corrompido, que Deus enviou um profeta. Que profeta? Malaquias. Sempre quando les ensinamos del diezmo, vamos aqui livro da Bíblia, Malaquias. Por quê? Porque este profeta chamado Malaquias, ele foi enviado por Deus para falar ao povo. E les dijo: mira a situação que ustedes estão, mira como eram ustedes prósperos, não havia enfermidade, não havia miséria, as demás nações les temían a ustedes. Agora ustedes vão à guerra e muerem e perdem. Não llueve sobre a terra. O trabalho de ustedes siembram e as semillas não dão fruto. ¿Sabe por quê? Porque ustedes abandonaram a Deus. Ustedes desobedeceram o que les havia orientado para que eles fuera vir. E o povo, em sua desesperação, lhe perguntou ao profeta: e agora que hacemos? E Deus respondeu e les dijo: vuélvanse a mim e eu me volveré a ustedes. Eles pensaram assim: como que volvemos a ti? Nós outros nos fuimos? ¿Sí me entende? Eles não haviam entendido que eles se haviam alejado de quem? De Deus. Eles disseram: nos fuimos, como nos volvemos a ti? Ele dijo: vuelvan a mim com os diezmos e que? E as ofrendas. Não porque eu quero su diezmo, não porque eu quero sua ofrenda, su dinheiro, sino porque eu quero volver a ter na vida de ustedes o lugar que antes tinha, o primeiro lugar. Ustedes me roubam a mim, não me roubam lo material, porque todo me pertenece. Aunque ustedes tenham aí administrando, quando muera é de Deus. Lo que ustedes me han roubado não é o dinheiro, me han roubado o primeiro lugar que tinha no coração de ustedes. Ustedes já não são mais os mesmos. Vuelvan-se a mim. Vuelvan a dar-me o primeiro lugar na vida de ustedes. Vuelvan a obedecer-me como antes um dia me obedeceram. E ustedes verão se eu não abrirei a ventana que tenho no cielo. E eu harei que ustedes prosperem outra vez. E Deus les dijo uma palavra que dijo assim: pruébame en esto. ¿Por que Deus les dijo: me prueben en esto? Pruébenme en esto. Deus queria dizer-les o seguinte: eu les vou mostrar que a situação que ustedes estão econômica é a causa de isso. Aqui está a razão, o problema. E vuelvan a dar-me o primeiro lugar em sua vida. Eu enviarei sobre a vida de ustedes, derramaré bendiciones hasta que sobreabunde.
Eu protegeré a ustedes de las plagas, eu restauraré a saúde de ustedes e eu volveré a ser o Deus de ustedes. E que o êxito que você quer em sua vida depende de agradar a Ele. Se Deus se agrade de você, a você lhe vai ir bem. Aunque não tenha você estudio, aunque não tenha você pessoas que lhe apoiem, aunque você não tenha nenhum recurso humano, pero se Deus se agrade de você vai prosperar, você vai ter êxito e a você lhe vai ir bem. Amém. O êxito que você quer em sua vida depende de quê? Depende de quê? Depende de quê? Não depende de Deus, depende de você estar bem com Deus. Você quer solucionar os problemas de sua vida? Solucione sua relação com Deus. Esteja bem com Ele, você vai ver que as coisas se vão acomodar. Amém.